Olá, está no ar o Boletim Legislativo desta segunda, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E para marcar a data, a gente preparou uma reportagem especial sobre o tema, mas isso é assunto para daqui a pouco, porque agora a gente vai falar da pandemia de Covid-19 aqui na cidade. Após a autorização da Justiça, São José dos Campos permaneceu na fase laranja do Plano São Paulo. A decisão levou em consideração os critérios do decreto que instituiu o Plano São Paulo, o qual determina que, para ser enquadrado na fase vermelha, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid deve estar maior que 75%, o que não é a realidade aqui de São José dos Campos. Os detalhes a gente te mostra agora na reportagem. O final de semana foi de lojas abertas no comércio joseense após a cidade retornar para a fase laranja do Plano São Paulo de enfrentamento à Covid-19. A decisão aconteceu após o Tribunal de Justiça acatar um recurso encaminhado pela Prefeitura e autorizar que a cidade permanecesse em um nível mais flexível do que a fase vermelha do plano. Com a decisão do TJ, o decreto anunciado pelo prefeito Felício Ramute, que diminuía o valor das multas aplicadas aos estabelecimentos que infringissem as regras da fase mais restritiva do Plano São Paulo, foi revogada. Na fase laranja, todos os setores do comércio e serviços passam a ser permitidos, com exceção do atendimento presencial em bares. A capacidade de ocupação é de 40% em todos os setores. E o horário de atendimento é das 6 da manhã às 8 da noite, sendo que o tempo máximo permitido para funcionamento é de 8 horas. Cinemas e teatros ficam autorizados a funcionar, mas eventos que geram aglomeração, como shows, festas e baladas, continuam proibidos. E como a gente vem falando aqui no Boletim, a esperança para alterar essa triste realidade da pandemia é mesmo a vacinação. E sobre esse assunto, nossa cidade começou no fim de semana a imunização de idosos a partir de 77 anos. O município recebeu pouco mais de 5 mil doses para imunizar este grupo e aguarda novas remessas para vacinar 100% do público-alvo dessa faixa etária. A vacina está sendo disponibilizada nas UBSs e casas do idoso das 8 da manhã até as 5 da tarde e também no modelo drive-thru no CEF, que fica no Parque da Cidade, de 8 da manhã até as 3 horas da tarde. Para se vacinar é preciso levar documento oficial com foto que contenha CPF e comprovante que ateste que o idoso mora em São José. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar de emprego. Se você está em busca de trabalho aqui em São José, fique de olho na nossa agenda de serviços com as vagas disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para analista de sistemas, assistente de escrita fiscal, auxiliar de departamento comercial, auxiliar de departamento fiscal, auxiliar de impressão flexográfica, auxiliar de mecânico de motocicleta, auxiliar de padeiro, auxiliar técnico de meio ambiente, auxiliar técnico químico, consultor de vendas, mecânico de moto, meio oficial de refrigeração, pedreiro, técnico eletromecânico de refrigeração, vendedor e vendedor de veículos. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente preparou uma reportagem especial sobre um assunto importante e também muito sério. A luta das vereadoras pela Delegacia da Mulher 24 horas na cidade. Essa é uma pauta recorrente aqui na Câmara e que ganhou ainda mais força durante a pandemia, já que nesse período os casos de violência doméstica aumentaram em todo o país. Para discutir o tema, as vereadoras agendaram reuniões com órgãos públicos e pretendem cobrar do governo do estado para que a Delegacia da Mulher de São José atenda 24 horas. No dia 8 de março, a luta das vereadoras da Câmara de São José é por segurança e acolhimento. Uma pauta comum entre todas as parlamentares é a necessidade de políticas públicas para coibir os casos de violência contra as mulheres. Uma das alternativas estaria na implantação da Delegacia da Mulher 24 horas na cidade, um debate antigo. Nos últimos anos, as parlamentares vêm cobrando essa medida por parte do governo do estado, já que, segundo as estatísticas, a maior parte dos casos de violência acontece durante os fins de semana e em horários nos quais, muitas vezes, a Delegacia da Mulher está fechada. É de suma importância, porque essa agressão não tem hora marcada.
Pode ser 8 horas da manhã, como 3 horas da manhã ou meio-dia. Então, as mulheres que são vitimizadas pela agressão, ela tem que ter o amparo da Delegacia da Mulher, tem que ter gente capacitada para atendê-las, que tenha principalmente sensibilidade para ver esse momento tão frágil que está ocorrendo na vida dessas mulheres. É muito importante que a gente tenha essa delegacia que humanize o atendimento, é fundamental, porque nesses momentos as mulheres estão muito fragilizadas. O ano passado, as mulheres de São Paulo também foram à luta e conseguiram algumas delegacias 24 horas. Então é hora do interior cobrar do governador a delegacia 24 horas. Que é uma pauta que a gente, participando de outras reuniões com outras vereadoras, envolve vereadoras de partidos diferentes, envolve deputadas. Então é algo assim que realmente uma onda aí de fortalecimento nessa luta, que é a delegacia para atender as mulheres 24 horas. Para dar voz a essa pauta, as vereadoras têm buscado integrar o poder público e órgãos de segurança na busca por políticas de proteção às mulheres. Nesse sentido, as vereadoras cobraram apoio do Ministério Público e também da Guarda Civil Municipal com pedidos de reuniões para discutir o tema. Alguns avanços foram alcançados, como a disponibilização de uma policial para atender mulheres vítimas de violência durante os plantões de fim de semana do primeiro DP. Ainda assim, segundo as vereadoras, isso não substitui o acolhimento e abrangência de uma delegacia da mulher 24 horas. Logicamente que nos finais de semana, por ser uma delegacia que atende outros tipos de criminalidade, fica mais concorrido o atendimento, então demora mais. Mas eu acho que tem que fazer esse atendimento, demora mais, ela fica mais suscetível aos olhares das pessoas que estão lá, já está vindo de uma situação tão doída, ainda tem que aguentar esses olhares. Mas eu acho que o ideal mesmo é as 24 horas, pessoas gabaritadas em local próprio. Porque as mulheres também não se sentem seguras de ir numa delegacia normal, então acaba acontecendo um episódio no final de semana, por exemplo, elas não se sentem seguras de ir numa delegacia que atende qualquer tipo, todo tipo de ocorrência, e aí ela deixa, não vou, não tem aquela restrição, tem aquela preocupação e vai passando, e daqui a pouco acontece uma outra violência. Outra situação que torna este debate urgente é o aumento no número de casos de violência doméstica durante a pandemia de Covid-19. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só nos 3 primeiros meses de pandemia, as ocorrências de feminicídio cresceram 2,2% no Brasil. Em contrapartida, as denúncias de violência doméstica caíram 27%. Já segundo o Instituto de Segurança Pública, até outubro de 2020, o Brasil registrou quase 120 mil ocorrências de lesão corporal decorrentes de agressão doméstica. Estudos ainda apontam que no nosso país, uma mulher é agredida a cada 2 minutos. Infelizmente, essa questão do machismo, do poder, isso está muito forte. Então, essa questão precisa ser repensada. Não só com as medidas, mas com a educação. Eu acho que o combate a essa questão da violência, do exercer o poder, essa questão do machismo, é uma questão cultural e que nós precisamos mudar. É algo que a gente tem que sim estar informando, é importante a televisão fazer esse trabalho, é importante os mandatos, é importante a gente numa roda, a gente costuma fazer o café com prosa, que é o café com as mulheres, que a gente leva essa temática, porque muitas mulheres não sabem que estão vivendo uma violência patrimonial, uma violência psicológica, e ela pelo menos começa a se atentar, e quanto mais cedo melhor, porque também ela não espera, não está esperando chegar numa violência física de fato. E tem que ter coragem também, A mulher tem que ter coragem de ir lá e denunciar. Geralmente fica com medo pelo marido ser arrimo de família, medo dele perder o emprego, então ela se sujeita a tudo isso. Mas ela tem que ter esse instrumento à disposição dela sempre que ela necessitar, sempre que ela tiver com vontade de fazer essa denúncia. E ela tem que fazer mesmo para acabar com essas agressões. Ainda em função da pandemia,
A Secretaria de Segurança Pública do Estado oferece, desde abril do ano passado, a possibilidade de registrar boletins de ocorrência para casos de violência doméstica de maneira eletrônica. Só nos 3 primeiros meses que a ferramenta ficou disponível, foram registradas 5,5 mil notificações de agressão e violência no Estado. Mais um retrato da situação delicada de muitas mulheres e da importância de buscar ações efetivas de segurança e amparo. Dados do governo do estado mostram que só no ano passado, a Delegacia da Mulher de São José dos Campos registrou 1.881 boletins de ocorrências e 936 medidas protetivas foram solicitadas. Este ano, na unidade, já foram notificados 247 boletins de ocorrência e 160 medidas protetivas. Ainda assim, segundo as vereadoras, esse número, que já é alto, não reflete a realidade. A quantidade de casos de violência doméstica poderia ser ainda maior na cidade se a Delegacia da Mulher atuasse 24 horas. Nós temos um número em real de violência, né? Isso, a cada 2 minutos uma mulher sofre violência, mas isso quando é registrado, nós sabemos que é muito mais. Nós temos muitas mulheres que recuam. Por isso que na Lei Maria da Penha, agora quando uma mulher é agredida e ela faz o BO, na hora que vai para estar em julgamento, ela não pode mais desistir. Porque muitas faziam BO e depois desistiam. Hoje não. Independente se ela desistiu ou não, o processo vai para frente. Atualmente, o estado de São Paulo conta com 136 delegacias da mulher, sendo 10 com atendimento 24 horas. Teria que se fazer um estudo de implantação nessa delegacia de mulheres, por exemplo, com cidades com mais de 300 mil habitantes, deveria ter. Quantas cidades nós temos no estado de São Paulo que tem, estou supondo 300 como um número ideal, mas precisa fazer um levantamento sobre isso. Quantas cidades que nós temos com 300 mil habitantes que não tem nenhum desse equipamento, nem um plantão que posso fazer junto com as outras delegacias, que posso fazer a Delegacia da Mulher. Não tem esse aparo nenhum. Para ampliar o círculo de apoio e segurança das mulheres vítimas de violência, desde 2013, São José ainda conta com uma vara da violência doméstica e familiar contra a mulher, a primeira da região do Vale do Paraíba. A Delegacia da Mulher na cidade foi criada um ano depois, em 2014, e é pela importância que o órgão tem no cuidado e proteção das mulheres que as vereadoras da Câmara pedem a ampliação do horário do atendimento para 24 horas. Ainda assim, segundo as parlamentares, o dia 8 de março é também da valorização de outras pautas. Uma pauta que nunca vai deixar de existir é a questão da creche, né? Onde a mãe se sente realmente segura em deixar os seus filhos, para ir trabalhar. Mas uma creche em período integral, porque uma creche em período parcial, onde a criança fica 5 horas apenas, ela vai ter o problema para onde ela vai deixar a criança, o seu filho, com quem vai deixar e além do gasto que vai ter. O que eu defendo é o emprego, né? Quando a gente fala do salário emergencial, nós estamos falando aqui de sobrevivência. Nós precisamos ter nesse país uma política de emprego, né? Apesar de toda a pandemia, é necessário ter o governo ter política para esse enfrentamento. E também um momento de reflexão de bandeiras, né? Por creche, por escola de qualidade, por atendimento juntos às UBSs, atendimento psicológico para a família, não só para a família, que a fila da saúde ande de fato, que ampare de fato essas pessoas. E para todas as mulheres do Brasil e do mundo, esse 8 de março, além de um dia de luta pela equidade e respeito, é também um pedido de solidariedade e união pelo fim da violência. Eu acho que 8 de março não é o dia da gente receber rosas ou cartãozinho, abraço no começo da manhã e durante o dia. É um dia de guerra, de luta, de reivindicar o que as mulheres realmente necessitam para melhorar a vida dela e de sua família. Essa é boa data que exista, que seja lembrada, mas que ela seja lembrada simples, não só como uma homenagem ao Dia da Mulher, mas que seja lembrada também como um momento de reflexão de todas as mulheres para ver
papel que ela está fazendo na sociedade. Então, que a gente continue nessa luta. Às vezes bate um desânimo, né? Quando a gente vê o índice alto, vendo políticas públicas importantes deixadas de lado, mas a gente não pode deixar de lutar, né? A gente não pode deixar de falar o quanto isso é importante, o quanto isso é importante para que as mulheres também tenham seu espaço na sociedade garantido. Um outro mundo é possível, com os mesmos direitos, sem violência, e com direitos iguais. Eu acho que tudo isso não é só um sonho, a gente já conquistou muito e a gente pode mudar a sociedade, nós podemos combater o machismo e podemos mudar essa realidade. Eu acho que somos todas nós lutando que nós vamos conseguir. E ainda falando sobre o Dia da Mulher, a Fundação Cultural preparou uma programação online especial ao longo de todo o mês com ações de valorização da mulher. São palestras, peças de teatro, apresentações musicais e também uma exposição itinerante prevista para a penúltima semana de março. Confira agora as datas e horários dos eventos. Nesta segunda-feira, durante toda a tarde até às 7 horas da noite, a Fundação Cultural vai exibir nas redes sociais palestras sobre temas ligados ao Dia da Mulher. Os bate-papos vão abordar o combate à violência, empreendedorismo, economia criativa, cuidados com a alimentação, vida saudável e também sexualidade. Ainda hoje, às 8 horas da noite, a cantora Cecília Militão pretende emocionar o público com um show online repleto de muita música boa e reflexões. No repertório de Elis Regina a Beth Carvalho, para conferir é só acessar o site da Fundação Cultural. E a programação online do Dia das Mulheres continua durante todo o mês de março. Vai ter temporada de teatro? As apresentações estão marcadas para os dias 13, 20 e 27 de março, sempre às 9 horas da noite. Os espetáculos vão da comédia ao drama e podem ser assistidos no site da Fundação Cultural. Ainda vai ter show musical especial em homenagem às mulheres. O projeto musical Arcos e Cordas Vocais, composto em sua maioria de mulheres, traz ao público músicas tocadas em concertos, além de clássicos da música contemporânea. A apresentação online é dia 18 de março, às 8 horas da noite, e para conferir é só acessar o portal da Fundação Cultural. E a programação do Mês da Mulher se encerra com a exposição Divas do artista plástico e grafiteiro Mr. Fred. As obras vão ficar expostas nos pontos de ônibus da cidade entre os dias 22 e 27 de março. E fica agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda-feira será de céu nublado e deve chover. A máxima será de 26 graus e a mínima 19. Já amanhã de terça-feira será de sol entre nuvens e as chances de chuva são altas durante a tarde. As temperaturas sobem um pouco e a máxima chega aos 28 graus, mínima 18. E a manhã de hoje foi de estreia na TV Câmara com a segunda temporada do programa Aula em Casa, que oferece reforço por meio de videoaulas aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Para você que acompanha essa nova temporada, eu deixo aqui os horários que o programa vai ao ar, hein? Anota aí. O Aula em Casa é exibido às 9 horas da manhã, às 2h30 da tarde e às 7 horas da noite, de segunda a quinta. Na sexta-feira, nesses mesmos horários, tem o Em Família, que é um bate-papo voltado para os pais. Então é isso, não percam e um bom estudo a todos. E esse foi o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.